Paz, graça, saudar a todos, cumprimentar a todos. Mais uma vez estou aqui para compartilhar convosco a respeito do propósito de Deus que tem contigo. Ok, vamos sobre o tema 2. O tema 2 vou dar continuidade, que é a terceira parte. Vamos falar sobre a dispensação da inocência. A dispensação da inocência. Já fizemos a dispensação da inocência. Houve a primeira parte, houve a segunda parte, hoje a terceira parte. Então eu não queria falar mais sobre essa dispensação, queria entrar em outra fase, mas teve uma revelação ontem, me deu para dar continuidade sobre a dispensação da inocência. Quando falamos sobre a dispensação da inocência, estamos a falar as fases que teve o homem. Então estamos a falar as divisões dos tempos, como é que foi os tempos do homem. Conforme na vida que temos épocas diferentes, que temos século X era assim, século X era assim. Também o homem teve suas fases, para chegarmos à fase que estamos a viver agora. Então, quando estamos a falar da fase do homem, então que entra a parte do homem com Deus. Então Deus faz a dispensação com o homem, a dispensação da inocência. Estamos a falar sobre o homem inocente. Estamos a dizer que houve o tempo que o homem era inocente. Mas sobre o tempo de hoje, sobre a dispensação da inocência, vamos falar sobre a destruição da inocência do homem. Vamos falar como é que o homem é destruído da sua inocência. Houve o tempo da inocência do homem, mas também vamos descobrir que existe algumas partes inocentes do homem que são destruídos. Por exemplo, entramos na Bíblia. Na Bíblia, vamos vou trabalhar com 4 pontos. Vou trabalhar apenas com 4 pontos. Esses pontos vamos trazer para compreender como é que o homem é destruído a sua inocência. Então, vamos lá falar para o primeiro homem que foi criado, o homem inocente, para percebermos. Então, vamos no Gênesis capítulo 3, versículo 4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerá. Então, a mulher estava a falar com a serpente, a mulher estava a falar com Satanás. Então a mulher falou com Satanás, disse que quer comer a árvore. Deus disse: podemos comer todos os tipos de árvore do jardim de Éden, muito menos não podemos comer esta árvore. Quando a mulher se encontrava com a serpente, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, disse, Deus está mentindo, quando comer não vais morrer. Então Deus tinha mas vamos trabalhar com 4 pontos para perceber qual é a inocência, qual a parte inocência que é destruída do homem. Então vou falar uma parte do Adão e Eva, depois 3 pontos, vou trabalhar com a geração que estamos a viver. Então, porque não quero gastar tempo falar sobre a história de Abraão, já não estamos no tempo de Adão, já não estamos no tempo de Adão. Adão e Eva, como falei no primeiro vídeo, foram pessoas inocentes. Então expliquei lá porque foram inocentes e tal, esse tipo de coisa. Então, ok, vamos no primeiro ponto. Então, o Satanás, vamos no Gênesis capítulo 1, versículo 28. Desculpa, 1, versículo 27. Gênesis 1, versículo 27. Diz assim, a palavra de Deus: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou o homem e a mulher. Então, deixa eu ler o versículo 26. Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, Satanás, quando ele fala, o primeiro ponto, Satanás, ele se aproveitou da inocência do homem para destruir a sua imagem
Satanás está a dizer que se aproveitou da inocência do homem que era a imagem de Deus. Então Satanás se aproveitou para que destruísse a imagem e semelhança do homem que se encontrava nele. Por Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus estava a dizer que possamos reunir as condições nossas para que possamos e fazermos o homem de acordo com as nossas condições que nós mesmos temos. Então vou falar esse tipo de coisa, depois já falei da mãe. Então quer dizer o quê? Satanás, ele aproveita, quando Satanás está aproveitando para destruindo a inocência do homem, ele está se aproveitando para destruir a imagem e semelhança do homem com Deus. Com outras palavras, estamos a dizer, Satanás é que Deus, quando criou o homem, a sua imagem e semelhança, Deus criou que o homem que seja o seu adorador. Então Satanás estava a destruir a imagem e semelhança do homem para que o homem deixe de ser adorador de Deus. Então Satanás ele estava disposto para destruir a imagem e semelhança do homem, que foi o próprio Deus que estabeleceu a sua imagem no homem. Então, preciso dizer que Satanás, ele destrói a inocência do homem. Então, o destruidor das inocências das pessoas é Satanás. Então, Satanás, ele sempre se aproveita dos homens para que destrua a sua inocência. Então, quando ele estava a se comunicar com a Eva, ele é que queria tentar destruir-se uma relação, uma semelhança do homem e uma mulher. Porque ele soubesse destruir-se a uma semelhança como Deus, ele sabia que Deus não tinha como para o homem manter a imagem semelhante de Deus como um adorador. Então Satanás ele procura uma estratégia técnica apropriada que Deus colocou no homem. Até aquilo que Deus colocou no homem é isso que destrói. Satanás ele não estava preocupado com o poder de Adão. Satanás não estava preocupado com a autoridade de Adão. Satanás não estava preocupado com aquilo que Adão estava governando. Ele estava preocupado com a imagem e semelhança de Adão e de Eva, porque ele sabe se consegue destruir a imagem e semelhança de Adão e Eva, ele pode Deus perder a prioridade. Então Satanás ele trabalha com meios para como posso destruir o homem inocente, porque quando Deus cria o homem a sua imagem e semelhança, vai criar o homem inocente. Porque a imagem e semelhança do homem que Deus estabeleceu no homem representa um homem inocente. Então Satanás vai atrás para que ele possa destruir essa inocência do homem que é a imagem e semelhança. Não quero explicar isso que é imagem e semelhança está lá. Até um dia vou gravar um vídeo que somente vou falar somente o que é a imagem e semelhança de Deus. Deixará falar de continuar a dar continuidade assim. Quando eu falo isso, quero que as pessoas, eu prego para os pecadores, eu prego para os religiosos, eu prego para os cristãos, para que entendam o propósito de Deus. Então, porque Deus tem propósito com todo conosco. Então, Deus destruiu a imagem e semelhança de Adão e Eva. Quando Deus destruiu a imagem e semelhança de Deus, por isso nós já não somos destruídos, nós somos adoradores de Deus. Nós já não adoramos a Deus, já não prestamos culto, não servimos. Por quê? Porque a Satanás destruiu a imagem e semelhança de Deus. Então, estamos dizendo, Deus quando faça o homem a sua imagem e semelhança, o homem logo automaticamente era um adorador, ou automaticamente era um que prestava um culto a Deus, um servidor ao Deus. Mas como ele foi destruído, nós já não temos essa imagem e semelhança de Deus. Por isso nós quando existimos, nós somos adoradores como Adão, nós somos servidores como Adão, nós nascemos automaticamente para que servimos, porque foi destruído essa imagem de Adão e Eva. Por isso nós quando como dissemos, nós quando nós vemos já existir por intermédio de Adão, nós somos concebidos, pecado, nós somos concebidos, aquela imagem de Adão e Eva que Deus estabeleceu como sua imagem que representava um homem aqui na terra que pudesse conectar com Deus, se relacionar. Então, esse dos princípios que Satanás ele se aproveita da inocência dos homens. Então ele quer se aproveitar da inocência da Adão, porque ele sabe, porque Satanás em Gênesis capítulo 3, versículo 2, desculpa, capítulo 3, versículo 4 diz, Eva quando diz, versículo 3, que Deus disse não podemos comer essa árvore do conhecimento do bem, porque no dia que nós comer vamos morrer. Satanás no versículo 4 diz, Deus está a mentir, não morrerás. No versículo 5, Satanás diz, porque Deus sabe, no dia que tu comeres, tu vais ser igual a ele. Mas Satanás na
verdade, não estava preocupado para que o homem se tornasse igual, ele estava preocupado para que destruísse a imagem e semelhança do homem, que a imagem e semelhança do homem diante de Deus representa a sua inocência. Então estava a dizer, a inocência do homem se encontrava por causa da imagem e semelhança de Deus, como foi feito segundo a sua imagem. Então Satanás, essa maior preocupação qual foi atrás do homem, que era destruindo essa inocência do homem, que era a sua imagem e semelhança. Vamos no ponto 2. Satanás, número 2. Vamos já nesse capítulo 1, versículo 27, 25, 26, se eu não estou enganado. Deixa eu ver versículo. Versículo 26, 28, diz assim. Disse Deus a pessoa de seja férteis e multiplique, enche e subsiste a terra. Então Deus diz assim, seja férteis e multiplica, se enche a terra. Então diz, seja férteis e enche e multiplica-se. Então, quer me falar com isso? Então Satanás, ele destrói a inocência das pessoas. Vou falar em várias formas. Ele destrói a inocência das pessoas, que são os seus direitos. Satanás destrói os direitos do homem e mulher. Terceiro, vou falar esse em vários níveis para que percebamos. Então Deus, quando ele faz um homem e uma mulher, Deus faça o homem com objetivo para que o homem ele se multiplicasse, ele que fizesse os filhos para encher a terra. Então a multiplicação vem do homem e uma mulher. Então Deus criou um homem, dá um direito, uma ordem para que o homem se multiplicasse. Então o que Satanás ele faz, trabalha direito desses direitos do homem, viola-se. Deixa lá para fazer, para que perceba como Satanás viola os direitos do ser humano. Porque o ser humano, todos, quando o objetivo deles crescer é casar, formar a família. Esse é o ponto essencial da vida, que faz sentido aqui na Terra. Mas sabemos que o essencial é servir a Deus na natureza. Mas estou dizendo, o fundamental, estamos aqui na Terra, também é multiplicar-se, formar família, formar filhos, termos filhos, netos, muito mais. Mas deixar trabalhar com essa parte de Satanás, como é que ele se aproveita dos direitos das pessoas. Para perceber se isso é primeiro, vou falar sobre as crianças. Para que percebamos. Satanás se aproveita dos direitos das crianças. De que forma? Quando uma criança nasce numa família que não são cristãos, não são crentes, o que acontece quando servimos os nossos antepassados, aquela criança é roubado o direito dela como uma mulher que cresce, deve ter um marido. O que é feito? Aquela criança é dado um dos antepassados como uma esposa, ela acaba carregando um marido espiritual. E também o homem, por ser uma criança, ele é roubado um direito para que ele crescesse, formasse uma família, ter uma esposa, e acaba dando àquele homem uma esposa espiritual. Então, vamos dizer, isso é um direito que Deus estabeleceu em todo ser humano que se encontra na vida. Esse direito Deus estabeleceu para que todos só formassem uma família. Mas Satanás, ele rouba esse direito. Conforme eu disse, ele roubou a inocência de Adão e Eva, destruiu-se. Ele também destrói a inocência das crianças para crescer se não tenham marido, só sobrevive do marido espiritual. E também homens que para que não tenham mulher, sobrevive de mulher espiritual. Então só esse tipo de coisa Satanás que rouba as inocências das pessoas. Você há de ver quando uma pessoa cresce, já começa a querer casar, a pessoa vai procurar todos os meios, mas ter sucesso, ter bem, estar na vida, mas quando não consegue encontrar o seu par, que é o marido ou esposa, para formar sua família, pensa em ir atrás, porque Satanás roubou aquele direito. Quando falamos o direito do casamento, é um direito que não é uma coisa que se esforça, é uma coisa
aqui não se luta, quando diz não se luta como sonho trabalhar ou como se luta para ter melhores estudos, não se luta como para se formar, não se luta para ser como ser importante, não se luta para ter uma vida melhor, não. Essa coisa como é um direito estabelecido, só para ver, é um direito que Deus estabeleceu para que todos tenham o direito dessa vida, que todas as pessoas se encontram na face da terra, não importa é pobre, é rico, não importa é bom, é mau, não importa é chato, é bondoso, todo esse tem um direito de formar a família, porque essa é uma ordem que foi estabelecida com Deus. Mas Satanás rouba esse direito, rouba principalmente quando as pessoas ainda são crianças. Só quando são crianças, Satanás rouba aquele direito que Deus estabeleceu lá no. Perdão, que Deus estabeleceu lá estabeleceu no homem no princípio para que o homem se multiplica, para que o homem se casa, forma família, para que a família, o homem traz mais multiplicação da humanidade por intermédio do homem e mulher. Mas Satanás rouba aquele direito de uma mulher para crescer, ter um homem, e o homem também para ter uma mulher. Rouba esses direitos. Rouba esses direitos, Satanás se aproveita os direitos dos homens que tem. O que ele faz? Ele vai trazer muitas coisas. Temos que dar mais espiritual para o bem da mulher, temos que dar uma esposa espiritual para o bem do homem. Então, a criança é violentada dos seus direitos. Os direitos já que foi dado que todo o ser humano tem direito de ter seu pai. Satanás trabalha com aquela coisa, as pessoas com os antepassados, não, nós temos que dar aquela. Desculpa um momento. Então, que é um trabalho que é feito pelo Satanás, como foi um trabalho feito pelo Satanás no Jardim do Éden, para destruir-se a inocência do homem, que era a imagem e semelhança de Deus. É da mesma forma, Satanás destrói os direitos da humanidade das crianças. Eu estou a falar das crianças, não estou a falar que é direito quando um político não obedece, quando o nosso patrão não obedece. Estou a falar os direitos que são violados pelo Satanás, que se aproveita da inocência da criança. Porque aqueles os direitos que estou a falar é que Deus estabeleceu lá no Jardim do Éden. Deus estabeleceu no Jardim do Éden um direito de uma criança para que essa criança, posso como dizer, essa criança para que ela cresça também forma sua família. Mas Satanás rouba esse direito de multiplicar, rouba esse direito de uma criança para ter alguma coisa. Então para dizer que Satanás se aproveita dessa inocência. Essa inocência é um direito para tudo. Esse é algo inocente que Deus nos deu. Por isso eu dei exemplo, não importa como é que tu és, vai ver, não importa quando és pobre, não importa desgraçado. Por exemplo, costumo ouvir pessoas dizer para você casar, você precisa reunir melhores condições. É bom ter melhores condições, mas Deus não fez para casar, porque ao certo tempo que você não pode ter melhores condições. Isso não vai te fazer com que tu pare na tua vida de casar. Então, para dizer, Deus estabeleceu um direito no ser humano para que o ser humano case e forme uma família. Só para ver quando uma pessoa, quando se sente valor ou mais honrado, quando ele consegue a sua família, porque é um dos direitos que foi estabelecido para Deus, tanto para os cristãos, tanto para pessoas do mundo. Pessoal do mundo. Então, essas são coisas que Satanás se aproveita e rouba essa inocência dessas pessoas. Rouba a inocência das pessoas que Deus estabeleceu para que goza dessa inocência dos seus direitos. Porque mesmo o homem que peca contra Deus não lhe impediu a inocência ou não lhe impediu os direitos do homem que se multiplicasse. Então, para dizer que isso é uma das características que nos prova que Satanás ele trabalha contra os direitos do ser humano. Por isso são muitas as consequências onde que acontece com milhares das crianças. Infelizmente, quando cresce, depois sofre para se relacionar com alguém, tanto quando é mulher ou homem, e tem dificuldade por causa de que os direitos foram roubados. Por causa dos seus direitos, Satanás se aproveitou dos direitos daquela criança que era o seu direito, a sua inocência. Que esses direitos que Deus estabeleceu, não importa, a pessoa faz de boa forma,
forma, de mal forma, qual foi de uma pessoa, tanto se é cristão ou não cristão, e Deus estabeleceu para todos. Então aqui Satanás, isso estou falando da fada da dispensação, a fada da dispensação de toda a humanidade que fala de Adão, e nós temos a fada da dispensação, onde nos encontramos essa fada da dispensação em toda a geração, nos encontramos e que temos direito de ter companheiro ou companheiro, de ter multiplicação, fazer filhos, e depois você vai me perguntar porque outros que não nasceram. Não, isso eu vou tratar outro dia, não tem nada a ver. Eu estou falando de roubar os direitos, se aproveitar da inocência das crianças. Só para ver, não são as crianças que fazem dizer que nós não queremos dizer, nós queremos crescer, não queremos ter a família. Existe a pessoa crescer, depois não quer formar família, isso também são outros assuntos. Mas estamos a dizer, não a criança que pediu para que seja roubado os seus direitos, que era para essa família, só aproveitar da inocência da criança, ainda a criança aproveita. É da mesma forma, não foi Adão e Eva que pediram para ser destruída, mas Satanás trabalhou estrategicamente para enganar a Eva. Pois Satanás diz, Deus também tipo, sabe, não deve comer a árvore, com isso mesmo, será se tornar igual a Deus. Mas Satanás, na verdade, não estava preocupado por como se tornar igual a Deus, é porque ele estava preocupado para destruir a imagem e semelhança do homem que representava diante de Deus. É por isso, da mesma forma, Satanás trabalha contra a vida das crianças para destruir a sua inocência, que são direitos das crianças, para que forma a família que se multiplica. Por isso, ele bloqueia esse projeto ainda as pessoas que são crianças. São esses méritos. Vamos ao terceiro ponto. Terceiro ponto, Satanás se aproveita da inocência. Deixa ela até entrar aqui no Gênesis capítulo 2, versículo 17. Depois ele dirá onde quer. Deus, versículo 17 diz assim. 17. Ou deixa eu ler aqui no versículo 5. 3 versículo 5 diz assim. Deus sabe que no dia em que Deus começou os jogos, saberá e vocês como Deus será conhecedor do bem e do mal. Versículo 2, 17 diz assim. Diz assim. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que Deus comer, certamente morrerá. Vamos no Atos capítulo 16, que é o meu versículo principal. Atos 16, para entendermos onde quer chegar. Atos capítulo 16, verso 16. Perdão, Atos 16, verso 16 diz essa palavra de Deus. Certo dia, indo nós para o lugar da oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para o seu senhor com a adivinhação. Onde que eu quero? Encontra uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Verso 19. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado os dons da escrava. Ok. Onde quer chegar? Então Satanás se aproveita da liberdade das pessoas, da humanidade, nesse ponto. Então, a dizer que o homem tem liberdade que lhe foi dado com Deus. Deus deu liberdade ao homem. Se nós, por exemplo, olhamos no Gênesis, mesmo que não fala de livre-arbítrio, mas vou falar da liberdade. Mas liberdade e livre-arbítrio é uma coisa relacionada, mas livre-arbítrio é escolha. Liberdade é estar livre. Mas isso tudo combina, mas não é assim bem como eu queria. Quer dizer o quê? Então, no Gênesis capítulo 3, 2, versículo 17, Deus estava a dizer, o homem não come no Gênesis capítulo 3, versículo 5, Satanás estava a dizer, não coma árvore de conhecimento, deixa de saber onde é que vai comer a árvore de conhecimento do bem e do mal, é que tu morrerás. Satanás estava a privar a liberdade de Eva. Porque Eva
ela sabia que não podia comer o conhecimento do bem e do mal. Mas Satanás se aproveitou, como falamos da inocência de Eva, se aproveitou da liberdade de Eva para que ela não fica livre de acordo com a sua liberdade, ou para que ela não fica livre de conforme a liberdade dela que concordava com a palavra, ou para que ela não fica de acordo com a liberdade ou com a decisão, uma escolha permanente e firme na palavra de Deus. É da mesma forma que Satanás faz. Satanás não cede liberdade das pessoas. Falamos daquela mulher que tinha um espírito de escrava, era uma escrava de espírito da divina. Estava a dizer, aquela mulher, Deus deu liberdade a todas as pessoas. Então Deus, quando dá liberdade, é que Deus fez com que o homem esteja liberto. Quando dizemos Deus que deu liberdade, estamos a Deus que fez o homem livre. Deus fez o homem para que viva bem. Deus fez que o homem para que não fique preso. Deus fez com que o homem para que não caia nas armadilhas. Deus fez com que o homem não seja aprisionado. Deus fez com que o homem não fique a ser abusado da sua liberdade. Deus fez com que o homem não seja violentado da sua liberdade. Então Satanás queria livrar-se a mulher da sua liberdade. Então a mulher tinha a sua liberdade, tinha a sua decisão permanente. Por isso a mulher disse, Deus disse, não podemos comer por ideia que comer vamos morrer. Então você estava a trabalhar contra a liberdade da mulher, porque era desgraçar a liberdade da mulher. Conforme no Atos 16, versículo 16, dizer que a mulher escrava tinha um espírito divino. Estava a dizer que os donos do lucro que trabalhavam aquelas mãos, eles se aproveitaram da liberdade da mulher, começaram a usar com o espírito divino, começaram. Você foi entregar o curandeirismo, mas deixa ela fazer para que percebamos. O homem tem liberdade para viver livre. O homem tem liberdade para viver a vida como é. Conforme quando eu falo de liberdade, eu não estou falando que o homem foi criado para viver da sua maneira, não é isso. Não estou falando dessa liberdade. Estou dizendo que Eva foi criado para viver dentro do projeto de Deus. Que o homem tinha liberdade para que esteja sempre no centro da vontade de Deus. Para que permanece na ordem do mandato de Deus. Que era não comer a do bem, conhecimento do bem, mas o homem vai se aproveitar porque ele queria destruir a liberdade do homem. Queria que o homem perdesse a liberdade, se o homem não vive a liberdade dele. Isso quer dizer que, estou dizendo que o homem estava para viver em liberdade do jardim do Éden, mas Satanás ele queria que o homem perdesse a liberdade para que ele escraviza. Estou dizendo, uma pessoa quando cresce, nasce, uma criança tem liberdade, uma criança tem livre para viver uma vida que foi dada por Deus. Deus deu uma pessoa para que viva uma vida como é. Por exemplo, um homem quando nasce, uma criança é para viver a vida que todos estamos a viver. Por exemplo, um homem nasce para viver, para ter uma vida de escola, de educação, formar seu futuro se prepara. Mas infelizmente o que acontece? O homem, em vez de viver sua liberdade, logo a criança ao crescer é manifesto pelos espíritos malignos. Então estamos a dizer, aquela Satanás não quer que o homem viva a liberdade que foi dado com Deus. O homem Satanás quer que ele seja seu escravo. Ele escraviza pelo processo, aqui na África fala muito espírito do curandeirismo. Então os curandeiros não têm essa liberdade. Por isso quando houve muitos curandeiros a testemunhar a favor, como que foram curandeiros? Existem dois tipos de curandeiros, que vão procurar, não estou falando disso. Até ele disseram que estava a se formar para se estudar, como por exemplo que nós temos aquela liberdade, para temos que só nos direitos, temos que ir à escola. Ele diz que abandonou a escola para seguir o mundo do curandeirismo. Outra pessoa diz que abandonou a sua profissão, abandonou o seu talento, abandonou alguma coisa para seguir o mundo do curandeirismo. Vai dizer outra pessoa abandonou aquela vida para seguir o mundo do curandeirismo. Estamos a dizer que Deus deu o homem uma liberdade
liberdade para que vivesse livre no jardim do Éden, para que o homem seja livre, não ser escravizado. Por isso, quando eu falo da liberdade, não estou falando da forma da sua escolha. Temos liberdade, todos, por exemplo, temos liberdade de viver uma vida que foi dada por Deus. Deus diz que por causa do pecado, então nós temos que nascemos, crescemos, passamos a adolescência, passamos a educação, passamos a preparação de formação para desempenhar um bom emprego, passamos a viver as casas que temos que viver, mas a prisão da liberdade acaba nos prisioneiros dizendo, não, você não pode dormir numa casa, você tem que dormir num dombe, passamos a viver roupa, vestir roupa como deve ser, mas acabamos de ser impedidos dessa liberdade por causa fomos dados do espírito do mundo curandeirismo, então não vivemos o que o mundo é. Então quando eu estou falando da liberdade, não estou falando da liberdade da nossa forma, como quero, estamos a falar da liberdade que é o por si mesmo. Por exemplo, o mundo por si mesmo nos faz com que nós devemos comer todo tipo de comida, da forma de Deus que disse, vamos poder comer com todo tipo de ave de jardim de Éden, mas existe pessoas por causa dos espíritos que são possuídos, malignos, para ser curandeiros, então são alimentados pela determinada alimentação. Essa pessoa não tem liberdade para comer que tudo Deus diz que temos que comer. Então essa pessoa está a ser prisionada com essa liberdade. Outros dizem não pode comer esse tipo de carne porque foi prisionado da sua liberdade. Então, quando estamos a falar de liberdade, estamos a falar dessa forma, que infelizmente também temos as igrejas que não deixam só de liberdade. Então diz com que a pessoa não pode comer essa carne, porque comer essa carne vai ter essas consequências. Então isso mostra que de fato o homem foi privado da sua liberdade. Temos as religiosidades que se aproveitam da inocência de homens que têm direito à sua liberdade. Então são escravizados com a sua liberdade, começam a colocar as coisas, tradições, religiões, diz que viva assim é quando a vida possivelmente tem um estilo, ordem, como liberdade temos que viver. Então a liberdade tem trabalhado com Satanás e para destruir também os homens trabalham. Só não falamos dos homens. Não falamos dos homens. Então para dizer que Satanás ele rouba a nossa liberdade. Quando eu falo de roubar a liberdade, então o homem ele foi roubado a sua liberdade só para ver o homem da forma como foi libertado, roubado a sua liberdade, para que Deus houvesse um pouco para entender isso aqui. É quando Eva fala com Satanás, diz assim: Deus disse não para comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, por no dia que comer vamos morrer. Estava a expressar com toda sua liberdade. Satanás diz: não vais morrer, porque Deus sabe no dia que tu comer vai ser guarda. Satanás estava a privar a liberdade da mulher. Privar aquilo que a mulher quis viver conforme que Deus traçou no seu projeto, que o homem deve viver assim mesmo. Mas Satanás quer privar a liberdade do homem. Então quando estamos a falar de liberdade, estamos a falar dessa forma. Não estamos a falar de ser privado da sua liberdade. Ser privado da sua liberdade. Então, deixa-la para fazer perceber sobre a liberdade. Por exemplo, há pessoas que quando não concebe, estou a falar um pouco dos direitos, não, quando não concebe, então dizem esse filho deve pertencer ao tipo de demônio, ao gente passado, esse tipo de coisa. Então, privar a liberdade daquela criança. Então, aquela criança, estamos a dizer, já está vindo, o mundo não está livre para viver a vida de acordo com é. Mas se já está projetado para privar sua liberdade por intermédio dos antepassados, do mundo curandeiro de Satanás, é privado aquela criança. Aquela criança vai dizer, não vai estudar, que é liberdade, a pessoa temos que estudar, aquela pessoa não vai ter um melhor emprego, que é liberdade, então temos que ter um bom emprego, nos formar, então vai fazer dentro da alimentação, não vai estar de acordo as coisas como ser enquadrado. São enquadrados, então são privados da liberdade, então são milhares de pessoas são possuídas pelos demônios para
Muitos curandeirismos na África são possuídos de suas liberdades, não pode estar na vida como deve ser, não pode viver a vida como deve ser, não deve vestir como deve ser, não pode dormir nas casas, estar nas casas como deve ser, não pode construir como deve ser, não pode estar nos lugares como deve ser. Então são privados das liberdades deles para que viva, se submeta a Satanás, para que seja seu escravo. Então Satanás priva a nossa liberdade para que sejamos seus escravos. Então, a liberdade é ser privado com Satanás, é ser impedido da sua liberdade. Então, o homem tem a parte da inocência que é liberdade. Toda essa parte da liberdade é para todo que foi dado de Deus, mas são privados por Satanás. São privados por Satanás. Então Satanás, ele nos priva, migrar a nossa liberdade. Não quero resolver essa parte de liberdade. Vou trabalhar um dia para que percebamos a parte de liberdade. Porque eu sou liberdade, tem que fazer isso, não isso. Não, liberdade não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Por exemplo, deixa eu dar exemplo. No país, quando dizem que não posso matar o meu próximo, então isso significa é uma liberdade que a pessoa tem que viver sem saber, não vai sofrer as consequências da morte. Então, quando eu vou matar o meu próximo, em vez daquelas pessoas que chamam por crime, estou lhe privar a liberdade, estou lhe privar o direito à vida. Então, eu privei, por tirando a vida daquela pessoa o direito, então privei a liberdade da pessoa para viver. Então, é dessa forma, é como a pessoa quando vai na cadeia, comete o crime, então perde a liberdade de viver, comer com a comunidade, com a sociedade, tem que estar em quatro paredes. Então essa pessoa foi privada da liberdade dele. É da mesma forma que o homem, quando é criado, tem que viver as coisas como vivemos na humanidade, mas acaba a ser privado da liberdade daquela pessoa. Terceiro ponto. Liberdade privada, roubado, mundo do curandeirismo, mundo diabólico, outros são usados para trabalhar para Satanás, foi privado da sua liberdade, outro foi preparado para trabalhar Satanás, outro foi instruído como instrumento de Satanás, ou já vem preparado. Isso é isso que a gente fala em outros termos, níveis, que muitos acabam não ter noção desse tipo de coisa quando se mete com esse mundo de iluminante, mundo curandeirismo, mundo por causa de processo, mas de falar outro dia para que percebamos o assunto que fala sobre liberdade e os privamentos da liberdade. Ok, vamos 4 pontos. 4 pontos. Vamos 4 pontos. Ok, é direto para o cabeça. Deixa ela ir, Zacarias capítulo 3, versículo 1. Depois é direto. Onde quero chegar? Zacarias capítulo 3, 1. Diz a palavra de Deus. Depois diz, ele mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. Diz o versículo 3. Ora, vestido de roupas impuras, estava pé diante do anjo. Ok. Que Satanás, por meio disso, se aproveita dos pecadores, que é a sua liberdade, se aproveita das crianças, que são inocentes, que são seus direitos, se aproveitou dos nossos primeiros pais, que é Adão e Eva, que foi a sua imagem e semelhança. E se aproveita das crianças nascer infringimento, e também se aproveita dos pecadores, que é a sua liberdade. E quando fala pecador, falamos todos os humanos, que nós todos, não é? E a quarta coisa é que essa parte se aproveita dos cristãos, dos crentes. Escuta quando Deus fala no Gênesis capítulo 3, versículo 2, diz assim, não coma ave do bem, do mal, por no dia que comerás, vais morrer. Então Satanás no versículo 3, versículo 4 diz assim, não se preocupa, mulher, não vais morrer por dia, Deus que sabe quando comer vais morrer. Então quer dizer que Satanás se aproveitou da santidade da mulher e do homem. Satanás, ele estava para destruir o caráter do homem e da mulher.
Como ele no Zacarias capítulo 3, versículo 1 dizer que o sumo sacerdote foi acusado com Satanás, que é Josué. É isso, é Josué, isso é Josué, sumo sacerdote Josué diante do anjo. Então o Senhor disse a Satanás, prenda, ok, tá bom, não é ele que quero. Então, ter acusado o sumo sacerdote ter pecado contra Deus. Então ele acabou usando as vestes, dizendo que Josué acabou vestindo de roupas impuros como roupas impuras. Então quer dizer o quê? Satanás estava disposto para destruir o caráter de Adão e Eva. Porque Satanás sabia o caráter de Adão e Eva, conforme como diz que não comeu bem do conhecimento do bem e do mal. Então é que Satanás sabia, se eles comessem o bem do mal, estaria a destruir os seus caráteres. Porque Adão e Eva, eles não conheciam o que era o mal, o que era o bem. É dessa forma Satanás que destrói o caráter dos cristãos. E destrói o caráter dos cristãos. De que forma? Os cristãos, quando estão salvos em Cristo, ele destrói. Por exemplo, ele acaba acusando teus pensamentos. Se você se converteu, e por que você se converteu quando você é uma prostituta? Como é que você pensa que Deus vai te converter quando você é um drogado? Como Deus vai te converter quando você é um assassino? Como é que pensa Deus vai te converter quando você é uma pessoa vergonhosa na sociedade? Então estamos a dizer que Satanás trabalha para destruir a inocência da santidade das pessoas. Porque as pessoas, quando aceitam Jesus como Senhor e Salvador, automaticamente se torna santo diante de Deus. Mas existe processo, só não quero falar de processo. Mas quer dizer que Satanás se aproveita da caráter destrutiva do passado das pessoas para que destrói a sua oportunidade que teve com Deus. Da forma que Adão e Eva esteve em bem em Deus, ele tentou fazer de tudo para que destruísse os seus caráteres. Então ele, por sabermos, nós já voltamos a ter condições de estar com Deus. Então ele luta para que distraz o nosso passado podre. Então Satanás vai ver, sempre trabalha contra os recursos que Deus reuniu nós, que é o seu santidade, que é sua natureza rica. Então, quando nós aceitamos Jesus como Senhor Salvador, e Satanás não para de trabalhar contra os nossos recursos que Deus estabeleceu. Então, mas Satanás ele não para de trabalhar com o nosso caráter podre do passado, para que destrua o nosso caráter presente. Então, Satanás estava a trabalhar com o presente, o caráter de Adão e Eva, para que destruir seja para sempre, futuramente vergonhoso. Então eles trabalham nós no presente para o passado, para que possamos voltar de novo para o passado. Pensa Satanás, ele não é um elemento que vai parar de fazer seus projetos contra os inocentes. Da mesma forma que fiz todo o possível ante Eva, da mesma forma como diz que ele faz com as crianças, da mesma forma como faz com os pecadores, é da mesma forma que faz com os cristãos todos os dias. Ele trabalha contra as nossas caráteres para nos destruir. Ele trabalha contra aquilo que Deus estabeleceu, a sua graça em nós, a sua santificação em nós, para nos destruir por meio do passado. Ele começa a dizer, mas você como é que é santo? Você quando é um drogado, como é que você é santo? Você
quando é um bêbado, quando você é aquilo ali, porque ele está a tentar para nos puxar no nosso passado. Vai ver quando nós caímos no pecado, ele trabalha contra o nosso pecado. Você vai dizer, santo, você não cai no pecado. Você dizer, prefeito, você não foi roubar. Você dizer, prefeito, você não foi enganar. Você dizer, prefeito, você não foi mentir. Você dizer, pecado, você não foi dormir nas ruas de novo. Você é prefeito, você não foi prostituído de novo. Você é profeta, não foi beber de novo. Você é prefeito, não foi se drogar de novo. Você é prefeito. Até ele trabalha contra aquilo que fazemos, o presente e o passado. Quando nós pecamos, cometemos o pecado, Satanás, ele tenta de todos os possíveis trabalhar contra o nosso caráter, tentar destruir a nossa inocência que recebemos por intermédio pela graça do Cristo. Porque nós não temos capacidade suficiente para que possamos trazer a inocência por causa da desgraça do passado. Mas Satanás, Deus, pela sua graça e misericórdia, ele substitui as suas riquezas, que é a sua santidade, sua natureza, nossa vida. E Satanás trabalha, pessoal, para ver. Nós nem sentimos a santidade, nem entendemos, nem sabemos. Não estamos sendo por quê? Por causa, somos focados no passado. E quando estamos presentes e balançamos muito, começamos a dar peso à nossa vergonha que acabamos de cometer e não honramos aquilo que é a maior riqueza. Nós somos diferentes com Adão e Eva, que Eva conseguiu honrar a riqueza que tinha no presente ou no passado com Deus, mas nós não conseguimos, só olhamos as nossas próprias caras. Então estou a dizer que é uma das ferramentas que Satanás trabalha contra o nosso riqueza que Deus estabeleceu nós para que possa destruir, voltar para ele. Satanás nunca vai deixar trabalhar contra o nosso caráter, sobre o caráter que foi substituído por Deus. Por isso, como os cristãos, nós devemos sempre lutarmos, não permitirmos que Satanás destrua a nossa inocência que estamos em Cristo. A palavra de Deus no 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 diz que todos estão em Cristo e nova criatura é. Então, por ser nova criatura, o Satanás já nos destrói, porque infelizmente nos tornamos criatura pequena, então ele trabalha contra nós. Então, a palavra de Deus está a dizer que quando nós somos nova criatura é pela bênção de Deus que nos estabelece, que nos concede quando aceitamos Jesus como Senhor Salvador. Quando aceitamos Jesus, diz que nós somos nova criatura pela sua graça, pela sua misericórdia. Então, ele estabelece esses recursos riquíssimos em nós, que muitos não conhecem as riquezas maiores de Deus. Uma das riquezas de Deus maior é essa é a nova criatura. Quando tu és nova criatura, és maior riqueza, riquíssima para Deus. Então, Satanás trabalha contra nós por ser nova criatura de Deus. Infelizmente, por ser humanos que viemos do mundo mais destrutivo, mundo miserável, vergonhoso, humilhante, e quando nós recebemos Cristo, acabamos não perceber esse novo projeto que fomos tornando pela graça de Deus, que é a nova criatura, e acabamos nos acusar, olhamos mais passado, olhamos aquilo que cometemos no presente, não honramos aquilo que Cristo diz, nova criatura somos. Então, Satanás trabalha contra para destruir nova criatura de Deus. O trabalho de Satanás é sempre destruir a nós que somos nova criatura. Nova criatura. Então temos que sempre estar atento, cristão, nesse ponto. Temos que estar atento para que não sejamos destruídos da forma que caiu Eva no jardim de Éden, Adão. Foram destruídos, o seu caráter, eram pessoas que não conheciam o bem do mal. Por isso, quando eles comem a do bem, do conhecimento do bem, eles começam com um caráter, natureza destrutiva. Então, Deus também nos concede, pela sua graça, não podemos permitir sermos destrutiva por causa de que cometemos muitas coisas.
deixa lá, já fala quantos pontos, mas deixa lá assim. Como podemos nos manter santidade, nos manter nosso caráter. Então, são coisas que ia falar para entender, por exemplo, já disse, os pecadores não têm liberdade também. Foi roubada a sua liberdade. As crianças também não têm a sua liberdade, não são desculpa, não têm seus direitos. Não são todos, não, também os pecadores não são todos, mas há uma liberdade, por exemplo, que foi estabelecida os pecadores para todos, que não vou falar disso aí mesmo, que foi roubado a sua liberdade. Então o homem de Deus, como estabeleceu o homem para que vivesse liberdade, infelizmente foi cegado. O Satanás, como disse, segundo Coríntios capítulo 4, versículo 4, foi cegado, seu entendimento, então infelizmente vai ser impedida a sua liberdade para que vivesse conforme como deve ser. Então, são esse tipo de elementos para que possamos trazer as pessoas na sua inocência, libertação a uma necessidade que pregamos o Evangelho. Pregamos a palavra de Deus. Se, por exemplo, eu faço... Ok, não vou falar disso. Mas assim, então, a maior propósito é pregarmos a palavra de Deus. Porque o próprio homem, quando cometeu o problema com Deus, o esmago com Deus, já tem que ser o próprio Deus a resolver o esmago do homem. Então também só a pessoa na sua liberdade precisa da nossa oração, libertação, mas muitas coisas, a palavra de Deus, muitas coisas, não é para que votasse a sua liberdade. E nós precisamos manter na palavra de Deus, não ouvimos aquilo que diz Satanás. Pois a palavra de Deus em Mateus capítulo 4, versículo diz que para nós devemos não comer só do pão que sai do pão somente, também, mas da palavra que sai da boca de Deus. Então temos que olhar a palavra de Deus nos diz o que é para que mantemos a nosso caráter, para que mantemos a nossa natureza como nova criatura. Então para dizer, Deus tem um propósito para mostrarmos que mês todo que se fala de inocência, mas não temos desculpa, mas não possamos escapar dessa inocência. Mesmo Adão e Eva que foram inocentes, mas quando eles conseguiram seguir as orientações de Satanás, eles não foram pessoas, e não foram consideradas pessoas inocentes. Também todas aquelas pessoas que não são libertas, aquelas pessoas que não estão livres seus direitos em tudo isso, não são méritos que são desculpáveis para Deus. Mas nós cristãos, quando que caímos, depois vamos justificar por nossas razões, e não somos desculpáveis diante de Deus. Deixa ela fechar aqui, quero pedir uma coisa assim, penso que possa se inscrever no meu canal, estará já me abençoar, penso, colocar comentários quando tem dúvidas, penso também para se colocar notificações para terem mais receber os vídeos. Também peço para compartilhar, também ter dúvida, colocar dúvida, também colocar likes, me ajudará a compartilhar o vídeo. Quer dizer, muito obrigado se o vídeo deu alguma coisa para ter compartilhação. É só colocar no like alguma coisa, dizer ok, fazer comentar, o vídeo foi bem, um proveito na sua vida. Se não entendeu, faz qualquer coisa. E obrigado, Deus possa os abençoar, que Deus possa abençoar mais uma vez. Creio da próxima vou trazer um tema sobre a dispensação da consciência. Então vamos falar isso, tchau, obrigado.